Bem, voltamos com o Conexão Poder deste domingo, recebendo o secretário de Governo de Mauro Mendes, da Prefeitura de Cuiabá, Fábio Garcia. No bloco anterior, o Paulo deixou uma pergunta e o Ramon também. Vocês fizeram uma pergunta conjunta. Gostaria que vocês repetissem essa pergunta. Sobre a demanda do pronto-socorro de Cuiabá, que vem do interior e até de outras partes, outros estados, e vem desembocar aqui. Reclamação muito ácida dos prefeitos anteriores, entretanto, o Mauro Mendes não parece tão eloquente assim. Eu queria saber se está tendo um suporte do governo do estado para suprir isso hoje. Existe um repasse do governo do estado para atender as demandas que vêm de fora do estado. Obviamente, esse repasse não é suficiente, não é compatível com o custo. Mas o prefeito Mauro Mendes não reclama disso. O entendimento dele é que também é obrigação do município, da capital, atender a todos que precisarem da saúde daqui. Por quê? Porque também as pessoas do interior vêm a Cuiabá fazer compras na cidade, vem a Cuiabá utilizar a economia da cidade, comércio, os filhos das pessoas do interior estão estudando no município de Cuiabá, hospedam, e a gente não reclama, ele tem falado isso muito, ele não reclama, a gente não reclama quando eles compram aqui, geram impostos na nossa cidade e giram a economia da cidade. Então, não podemos também reclamar quando eles usam a saúde pública. Para isso, a gente tem preparado a saúde pública para atender muito mais que a população de Cuiabá. Por exemplo, eu já citei a questão das UPAs aqui e vou citar, por exemplo, a questão do Hospital São Benedito. Nós estamos trabalhando para inaugurar, ainda no primeiro semestre desse ano, um novo hospital no município de Cuiabá, com 100 leitos de internação e mais 25 leitos de UTI. Esse pronto-socorro que está sendo construído, ou que vai ser construído ali perto do Centro de Eventos Pantanal, já vai dar só amenizar ou já resolve essa demanda externa aqui da cidade de Cuiabá e do estado de Mato Grosso? Não, ele vai amenizar sem dúvida nenhuma. A questão da saúde, da solução da questão da saúde, ela é muito mais complexa. Até a saúde privada é um problema no Brasil. Você vai no hospital privado, quanto tempo você vai esperar para ser atendido no hospital privado? Às vezes você quer uma consulta com um pediatra, quantos dias ou semanas, às vezes até meses você espera para uma consulta. A questão da saúde é um problema muito complexo. Nós vamos trabalhar sim para amenizar, é importante falar a verdade para as pessoas, nós vamos trabalhar para amenizar o máximo possível a questão da saúde, mas no Brasil o problema da saúde é uma questão muito mais complexa, uma questão de orçamento, de investimento, inclusive do governo federal na saúde pública. Secretário, uma das funções do senhor como secretário da Casa Civil é dialogar com a Câmara de Vereadores, que ao meu ver é um poder praticamente imprestável, né, absolutamente distante da sociedade, desfocado, formado por homens que, com raras exceções, estão muito mais preocupados com o próprio bolso do que com o que acontece na cidade, com raras exceções. A prefeitura até agora teve um relacionamento meio tumultuado com a Câmara. Agora é que a coisa meio que melhorou, já que o atual presidente Júlio Pinheiro faz parte da base. É um homem ligado ao Galindo, o Galindo ajudou muito na campanha do Mauro Mendes e as coisas parecem que estão se encaixando. Que avaliação o senhor faz sobre a Câmara de Cuiabá e como que está esse relacionamento? Após a turbulência, Mudou o relacionamento? Após a turbulência, especialmente após a turbulência com o João Emanuel, que estava na presidência até pouco tempo atrás, antes do Júlio Pinheiro. Primeiro, os vereadores que aí estão têm um mandato, são representantes legítimos da população eleitos e precisamos respeitar o trabalho que eles estão se proposendo a fazer. Então a gente, desde o início da administração, a gente tentou pautar este relacionamento executivo, legislativo, prefeitura, Câmara Municipal de Cuiabá, em 3 pilares. Primeiro, tentar fazer um relacionamento harmônico com ele, com a Câmara de Vereadores. Segundo, respeituoso. E terceiro, independente. A gente precisa entender que existe uma independência entre esses poderes. A dependência que existe, ela está estipulada em lei, que é o repasse do 12º que a Prefeitura faz para a Câmara Municipal. Fora isso, a gente tem uma independência entre esses poderes. Então, nós pautamos esse relacionamento sempre nesses 3 pilares. É verdade que, ao longo do caminho, nós tivemos um embate, não com a Câmara Municipal inteira, mas especificamente com o ex-presidente da Câmara, o vereador João Emanuel, por conta de recursos financeiros. Nossa posição, e continua sendo nossa posição, é que a gente vai repassar para a Câmara Municipal apenas aquilo que é permitido por lei, nada além do que a lei permite. Ou seja, não foi revisto, entrou o Júlio Pinheiro, continua a mesma quantia repassada pelo Executivo ao Legislativo. A Constituição determina para que um município do tamanho de Cuiabá, a gente tem um teto de repasse, que é 4,5%
da receita corrente líquida do ano anterior. Então, por exemplo, de 2013 era 4,5% da receita corrente líquida de 2012. De 2014, 4,5% da receita corrente líquida de 2013. Esse é o teto. Nós não vamos passar isso em esse reais teto. dá quanto? Só para o pessoal em casa entender bem. Não, dá mais ou menos 36, 37 milhões de reais. Por mês ou por ano? Por ano. 30, quer dizer, a Câmara Municipal, veja bem você em casa, a Câmara Municipal custa para você, custa para mim, custa para o Ramon, para o Paulo Coelho, para o Fábio Garcia também, para os cinegrafistas que estão aqui no estúdio, 30 e quanto? Para esse ano, 37 milhões de reais por ano. 3 a Câmara de Vereadores, como o Ramon disse, que não funciona, não serve para nada, custa 37 milhões para o seu bolso. Agora, nós, nesse contexto da Câmara, eu acredito que, apesar desse embate, eu acredito que ele tenha sido pontual no ano passado, nós aprovamos 85% dos projetos encaminhados para a Câmara. Muitos desses projetos, Ramon, importantes para a cidade de Cuiabá, por exemplo, aprovação para que a gente pudesse contrair esse financiamento de 150 milhões de reais junto ao governo federal para fazer pavimentação. A criação da empresa Cuiabana de Saúde. A criação do Fundo Municipal de Pavimentação. São vários projetos importantes para o município de Cuiabá. Aprovamos junto à Câmara Municipal, eles foram parceiros em todos esses projetos. Muitos para projetos, aprovar não teve aquele famoso tomar lá da cá? Não, isso não existe nessa administração Mauro Mendes, o famoso tomar lá da cá. Mensalinho também não tem. Não existe mensalinho, tomar lá da cá. Ainda sobre a Câmara, eu tenho uma curiosidade. O senhor falou que desde o início a Prefeitura procurou investir num relacionamento harmonioso, respeitoso, mas o fato é que houve participação de um policial civil que estava a serviço da Prefeitura naquele grampo que foi feito, que flagrou o ex-presidente da Câmara, o João Emanuel. Aquele grampo feito pela empresária que acabou sendo a peça principal para o GAECO denunciar, deflagrar a Operação Aprendiz e até para afastar o presidente da Câmara, teve a participação de um funcionário que, na ocasião, prestava serviço, de um policial que prestava serviço para a Prefeitura. Inclusive, no primeiro depoimento, que depois ele voltou atrás, ele disse que o secretário de gestão, o Pascoal Santulo, sabia de tudo. E o então advogado, um dos advogados do prefeito Mauro Mendes na campanha, o Zé Rosa, também participou de toda a ação. Não fica um pouco estranho usar essa estrutura, usar pessoas ligadas ao prefeito para fazer um tipo de grampo como esse, de filmagem como essa? Ramon, primeiro é importante ressaltar que quando o policial decidiu fazer essa gravação, ele não estava fazendo aquilo como funcionário da Prefeitura. Ele não deixa de ser policial e de tentar averiguar a verdade dos fatos, porque ele é funcionário da Prefeitura. Então ele não estava lá como funcionário da Prefeitura. Ele foi indicado por um advogado que foi procurado por essa senhora, né, como policial. E ele foi lá como policial. O prefeito Mauro Mendes nem sequer sabia da história. Agora, o que é mais importante desse caso aí são os fatos. Os fatos que têm que ser apurados. Se aqueles fatos são verdadeiros ou não, porque está se tratando de dinheiro público, está se tratando de patrimônio público. É isso que tem que ser, o centro das discussões. Não distorcer a discussão para saber se essa investigação é de A ou B. São os fatos que têm que ser apurados naquela e a gente espera que sejam apurados pela Operação Aprendiz. Secretário, em relação à questão política e administrativa ao mesmo tempo, Cuiabá é a cidade que acolhe aqui, por exemplo, nós temos os deputados que são genuinamente de Cuiabá, mas há também os que são do interior, que têm voto, muito voto aqui, tiveram muitos votos aqui em Cuiabá e que até residem aqui e tal. Não é chegada a hora já de esses deputados também entrarem com emendas para o município de Cuiabá? Ou eu posso estar falando bobagem também, de repente já estejam. A informação que eu tenho é que eles não têm destinado, não todos, destinado emendas para melhorias no município de Cuiabá. Você não acha que está na hora desses deputados, mesmo os de fora, de outros municípios também, participarem? Tem uma política para que isso ocorra? Paulo, nós temos emendas de vários deputados, não vou citar o nome aqui porque eu posso pecar e equivocar em algum nome, mas nós temos recebido emendas de alguns deputados
para o município de Cuiabá, de vários deputados para o município de Cuiabá. Acontece que as emendas são difíceis de sair no Brasil. Não é algo automático. O deputado fez a emenda, no dia seguinte a emenda está disponível, a gente pode começar as obras no Brasil. Não é assim que funciona. Então nós temos recebido. Mas eu acho que, à medida que o tempo passa, esse debate da regionalização ele vai se intensificar. Até porque a gente tem a previsão em Brasília de ter um orçamento impositivo, emendas impositivas, quer dizer, garantia de recurso para um parlamentar. E aí, na época das eleições, a população vai querer saber aonde aquele parlamentar vai dedicar aquela emenda dele. Nós estamos em época de eleições. A população hoje, se ela, sem lupa, ela consegue ver quem entrou com emenda aqui no município de Cuiabá, fora os que já são daqui, né? A gente supõe que esses que são daqui estejam ajudando. Mas, no contexto geral, a população conseguiria enxergar hoje aqueles deputados parceiros do município de Cuiabá? Claro, essa informação é pública. As emendas que os deputados Você pode citar aí alguns? Públicas. Eu posso citar, por exemplo, o senador Pedro Tax. Recentemente, ele dedicou uma emenda de 2,5 milhões para revitalizar a Praça Luiz Albuquerque e a praça na frente da Casa do Artesão ali, dentro do projeto Porto Cuiabá. Então são várias emendas. Temos emendas para a saúde, temos emenda do deputado Júlio Campos para a saúde, temos federal, temos emenda do deputado Eliene, por exemplo, federal também. Cuiabá, federal também. Então nós temos dos senadores e dos deputados federais. E dos 24 estaduais, tem? Temos também, temos emenda do deputado Emanuel Pinheiro para o município de Cuiabá. Que é cuiabano. Ele está, por exemplo, ajudando a gente a abrir fazer um projeto de piscicultura no município de Cuiabá. Então temos diversas. Secretário, inclusive, isso foi utilizado muito na campanha do então candidato Mauro Mendes, o fato de que o senador Pedro Tax iria abrir as portas do governo federal a Cuiabá. Nós sabemos que ele não tem um bom relacionamento, o senador Pedro Tax, com a presidente Dilma. Não tem a chave para abrir a porta. Eu gostaria que o senhor enumerasse especificamente o que ele conseguiu até agora para Cuiabá. Ramon, o senador Pedro tem sido um grande parceiro do município de Cuiabá. Todas as vezes que nós precisamos do senador Pedro para alguma questão do município de Cuiabá, nós tivemos o apoio do senador Pedro Tax. Inclusive, posso citar um exemplo maior, no PAC Pavimentação, que a gente precisava destravar um processo que estava na Secretaria de Tesouro Nacional e nós buscamos o apoio tanto do senador Pedro Tax quanto do senador Blairo Maggi. Ambos agora, em termos nos ajudaram a liberar esse termos específicos de emendas e de valores nas mais diversas áreas, o senhor poderia Eu posso pegar isso para você depois, porque eu não tenho agora todas as emendas que o senador Pedro Tax... Algumas. Eu já citei, fora já da citei praça. A da praça, ele destinou emenda para a saúde também, se não me falha a memória, mas eu preciso pegar todas, para você, mas elas são públicas também. Não é muito pouco para um senador conseguir tão poucas emendas como você está colocando aí? O que eu acho que é... Você nem se lembra das emendas? O que eu acho que é pouco, Andrés, é o montante de recurso que é disponibilizado para o senador. Isso é pouco, porque nós temos, na verdade, um estado com 141 municípios. O senador pode ser da capital, mas ele é um senador de todo o estado de Mato Grosso. E existem cidades no estado de Mato Grosso com tantas demandas e deficiências quanto a capital mato-grossense. Secretário, em respeito até à audiência do programa aqui na capital, em Cuiabá, que é muito grande... Estamos também em Sinop, estamos também em Rondonópolis e Nova Mutum. Exato. E aqui a gente falou, o senhor citou no começo dessa entrevista, um convênio aí que, pelos números que eu fiz um cálculo rápido aqui, passa de 200 milhões. São 150 milhões para pavimentação asfáltica, mais 80 e poucos milhões. Enfim, para Cuiabá, o senhor falou que esse dinheiro, 150 milhões, vão ser destinados para pavimentação de bairros. Seriam 8 bairros. Que 8 bairros serão esses e quais critérios foram usados para escolher esses 8 ou 10, sejam quantos forem os bairros a serem pavimentados? Ok. Esse financiamento que nós conseguimos do governo federal, ele vai atender a pavimentação, 100% da pavimentação de 8 bairros da capital. São eles: Jardim Vitória, Jardim Florianópolis, Jardim União, Umuarama, Novo Paraíso 2, Pedra 90, Doutor Fábio 1 e Altos da Serra 1. Quais foram os critérios?
Na verdade, esses projetos já estavam tramitando no Ministério das Cidades. Então, foram projetos que já estavam lá. Quando nós chegamos, nós buscamos todos aqueles projetos que já estavam lá e refizemos os projetos, quer dizer, fizemos os projetos executivos, aprovamos esse projeto na Caixa e fizemos toda a tramitação para que ele fosse aprovado na Secretaria de Tesouro Nacional e os convênios pudessem ser assinados. Secretário, o senhor se envolveu recentemente em uma polêmica pública com o governo do Estado, que ao defender o prefeito Mauro Mendes de uma crítica feita pelo governo do Estado, o senhor disse que quem entendia de buraco era o governador Silval. Bastava olhar a situação das obras, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse episódio aí que acabou acontecendo em função de um posicionamento do prefeito aqui neste programa, ao falar que ele não acreditava que o VLT ficaria pronto antes das obras da Copa, né? Como que foi esse episódio? Eu vou lhe dar um tempinho para pensar no assunto. Você em casa não saia daí, daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltamos então com o Fábio Garcia respondendo a este questionamento do Ramon. Fica aí.